Aí é que entra a questão de como vai começar agora a Trindade. Lembrando que estamos falando de uma dimensão espiritual e dimensão física. Estou dando um exemplo aqui como se a dimensão espiritual fosse esse mundo que vós vive e a dimensão física fosse uma dimensão, um desenho no livro. E aí, o que acontece? Deus ele fala assim: eu preciso ainda manter contato com a minha criatura. Eu preciso arrumar uma forma de ter contato com a criatura. O que Deus faz? Ele fala: a única forma de eu ter contato com a criatura agora é eu me desenhando nesse livro. Então, como que Deus agora ele se faz? Deus Pai espiritual se faz agora Deus Filho em carne, em física. Ele entra no mundo físico. É como se desenhasse. Ele se desenhou. Então Jesus Cristo é a representação do próprio Deus aqui na terra, com a mesma mentalidade, com o mesmo ser. Veja o que diz em João 14, de 1 a... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, quem crê em Deus também vai crer em Jesus, porque são únicos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus Cristo e Deus Pai são únicos, são o mesmo ser. Uma explicação bem simbólica seria a mesma coisa que o Maurício de Souza, que criou o desenho da Mônica, ele se desenhar dentro do desenho para interagir com o seu desenho. Porque o desenho não vai compreender quem está fora dele. Então, o desenho seria esse mundo físico e Deus ele se encontra no mundo espiritual. Deus se faz de forma física, vindo como Jesus Cristo, para que seja reconhecido como o próprio Deus. E aonde entra o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo entra justamente quando Cristo fala: eu vou retornar ao Pai. Podemos entender que é justamente quando o personagem do desenho ele ganha vida no mundo espiritual. Ele sai fora do mundo físico e entra no mundo espiritual. Então, Jesus, ele volta ao Pai. Veja o que Deus disse para João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, quem vai enviar? O próprio Criador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando Jesus for, Deus ele vai, é como se Deus fosse desenhar agora o Espírito Santo. Deus agora ele vai se desenhar na forma do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus sobe ao Pai de corpo, alma e espírito, mas ele vai ter o seu corpo transformado, que é quando ele ganha vida no mundo espiritual.
né, para ficar junto ao Pai, ele volta ao Pai, porque independente de Jesus ele ser um desenho do Pai, feito por Pai, ele ainda é o próprio Pai. É igual, é Deus se desenhando. Seria a mesma coisa que o Maurício de Souza agora, como desenho, ganhasse vida e saísse do desenho. Então ele e o Maurício de Souza são o mesmo. O Maurício de Souza criou o desenho, criou a personalidade dele, e ele ali são o mesmo ser, com a mesma. Por isso que ele fala, se esvaziou da sua glória, né? Ou seja, para poder entrar no mundo físico. Então Jesus Cristo ele sobe ao Pai e agora desce o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vocês têm de mais próximo de Deus, porque através da sua fé com o Espírito Santo você tem ligação diretamente com Cristo, porque o Espírito Santo só existe por conta do Cristo encarnado que teve na terra. Porque é necessário ter a fé nas obras que Cristo fez, e então o Espírito Santo ele recebe essa fé, e é através dele que é feita a ligação. Por isso que o próprio Cristo fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo está falando isso, ele está falando diretamente, ele sendo o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que é a porta para poder se achegar a Cristo, se achegar a Deus, porque agora o Jesus Cristo é o Espírito Santo, tanto que ele mesmo fala em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, Jesus Cristo estará conosco. Ele está aqui exatamente agora, neste exato momento. Ele está aí perto de vocês, ele está aqui perto de mim. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, fica na terra. Então, por isso que são três: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade ela existe de formas que Deus ele se fez de forma para cada um dentro do seu plano, né? Dentro do plano, para que a gente possa entender e compreender estas coisas. Uma simples explicação: Pai, Filho e Espírito Santo é como se fosse água. Água é H2O em qualquer estado, mas a água tem ela sólida, que é em formato de gelo, tem ela líquida e tem ela no formato de vapor. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo ser, é único, porém se faz em três formas diferentes. Assim é a existência da Trindade, assim é a existência do maravilhoso, glorioso, majestoso e Pai, Filho e Espírito Santo.